Muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto de História e Literatura Antimarxista. Esse vídeo que eu estou fazendo faz parte da live que vai ser posta aqui no Instagram e também nos nossos canais. Nessa live eu vou fazer uma pequena apresentação do meu novo livro chamado A História Invisível do Novo Governo Mundial, a Base do Ocidente, a Batalha do Ocidente contra as Ideologias. Então aqui eu vou fazer a leitura apenas do capítulo 1. Haja vista não ter concluído e falta algumas revisões, mas eu só apenas estou fazendo esse vídeo para propagar e popularizar esse terceiro livro que eu estou escrevendo, e assim vocês vão ficar a par do assunto, né, e poder aí depois adquirir. Provavelmente no final do ano o livro vai estar à disposição, né, no máximo dezembro e mais tardar janeiro, mas esse é o título do livro e vou apresentar aqui a vocês apenas o capítulo 1 para vocês verem o nível dessa obra tão importante para entender a geopolítica, a própria teologia, a própria filosofia, a própria sociologia, a história do mundo. É um livro muito interessante e que serve como manual para aqueles que estão começando ou querem ter mais detalhes a respeito desse assunto de uma forma histórica, né, e precisa dentro desse assunto aqui. Eu vou abrir aqui o PDF rapidinho. Deixa eu só. Pronto. História Invisível da Nova Ordem Mundial. Subtítulo: A Batalha do Ocidente contra as Ideologias. Tá? Então eu vou fazer aqui uma rápida leitura apenas do capítulo 1. Haja vista já ter dito que falta fazer uma revisão e terminar os 6 capítulos que faltam, né? Aqui só para vocês perceberem que nós estamos produzindo conteúdos para o bem-estar de todos, né? E assim, desconstruir essas ideologias que têm criado as desigualdades. Na verdade, as desigualdades são elas que estão criando, não é isso? Bem, aqui uma rápida consideração sobre as obras que eu já escrevi. Eu escrevi sobre ateísmo. Ateísmo é uma ilusão construída sobre a realidade. Também sobre escritor e autor do livro Os Fundadores do Comunismo criaram a ruína da igreja. Esse é o segundo. Quem quiser entrar em contato pode escrever pelo meu e-mail, acessar meu WhatsApp, entrar nos 2 canais no YouTube e também no Instagram, Instituto Antimarxista. Aqui um rápido sumário, introdução, capítulo 1. Aí o capítulo 1 vai abordar o capítulo da filosofia, a primeira base do Ocidente, né? Na verdade eu mudei aqui, falta só atualizar. Capítulo 2, o cristianismo, a segunda base do Ocidente. No caso, são perguntas que vai ser respondida conforme a leitura, né? Introdução. A filosofia contradiz as ideologias? A filosofia é coisa de ateu? A teologia não é útil para a sociedade? O direito romano ameaça as religiões? Para que existe filosofia? O que é o marxismo cultural? O que é a nova ordem mundial? O que é o globalismo? O que é seita? O que é a maçonaria? É possível existir relacionamento entre filosofia, direito e teologia? O que é filosofia? O que é teologia? Quem é você? Quem é Deus? O que é Deus? De onde eu vim? Para onde vou? Por que estou aqui? Como devo viver? Colossenses capítulo 2, verso 8 fala contra a filosofia. Ao fazer perguntas honestas, o ser humano se aproxima da única e suficiente sabedoria registrada no Evangelho de João capítulo 14, verso 6. Eu sou a verdade. Em João capítulo 8, verso 32. A verdade te libertará. Santo Agostinho, bispo de Hipona, por meio de seus grandes estudos, buscava solucionar os conflitos entre a fé e a razão. Seria possível? É possível resolver, pois a cosmovisão teísta trabalha com o mundo real, mesmo diante de tantas dificuldades. Mas a cosmovisão cristã foi aniquilada das escolas. E agora? Agostinho de Hipona disse: creio para que possa entender. O filósofo e teólogo Agostinho, por meio de seus trabalhos, auxilia os novos filósofos cristãos. Então, o que você acha?
É possível filosofia e teologia serem ferramentas de transformação e de defesa da verdadeira fé? Note que a filosofia, direito romano e a teologia buscam purificar o homem, limitá-lo e libertá-lo das ilusões, abre aspas, políticas, ideológicas e religiosas, fecha aspas. Algo bem interessante. A filosofia nos leva a pensar em tudo, abre aspas. Eu particularmente vejo a filosofia como o primeiro evangelho para salvar a humanidade, fecha aspas. Já a teologia sistemática nos leva a pensar exclusivamente em Cristo, trazendo a maior luz de todas. Este livro que você está lendo não é o fim de seus estudos, mas o começo. Esta obra é para qualquer pessoa que deseja aprender que tipo de relação devemos ter entre filosofia, direito romano e teologia. E para isso, iremos fazer uma série de perguntas para que no final venhamos concluir de forma lógica e verdadeira que tanto a filosofia, direito romano e cristianismo são ferramentas que se destinam aos cristãos nascidos pela palavra e também esses são os pilares ou a base da civilização ocidental. É possível dizer que a Bíblia é um livro teológico com detalhes filosóficos. Este livro é um resultado das minhas observações, onde observei que a espiritualidade dos cristãos do nosso tempo está contaminada pelas ideologias da esquerda. A maioria deles não sabe e nem conhece o fato de que a sua forma de pensar é escrava do comunismo, do globalismo e constatamos o fim de toda a cultura e espiritualidade cristã. Um ponto positivo nisso tudo é que a filosofia afasta qualquer um do mito, abre aspas, da ideologia, para se aproximar da verdadeira realidade, abre aspas, o que a Bíblia revela, fecha aspas. Convido você, leitor e amigo, seja arminiano ou calvinista, a não fugir desse estudo. Fiquemos unidos pela verdade. Quero ouvir suas indagações e seu aprendizado. Vamos dialogar, vamos ser filósofos, vamos ser teólogos, pois temos um grande inimigo e uma grande batalha a vencer. Quero que cada tema lhe aproxime da verdadeira espiritualidade e da verdadeira sabedoria. O livro se divide em 6 grandes capítulos, com várias questões. No primeiro capítulo, vamos apresentar as seguintes perguntas. A filosofia é o primeiro pilar do Ocidente? O que é filosofia? Jesus é o Logos? Quem foi o filósofo chamado Dr. Gordon Clark? A filosofia te livra de crenças equivocadas? No segundo capítulo temos o cristianismo é o segundo pilar do Ocidente. Esse, ao meu ver, é o núcleo de todo o livro, porque aqui vamos descobrir que a ética protestante é o espírito do capitalismo. Isso foi feito pelo sociólogo Max Weber, mas ele não afirma isso positivamente. Diferentemente dele, nós entendemos essa verdade como algo totalmente positivo. Veja só, na ética protestante, nenhum de nós precisamos desenvolver a luta de classes como que Karl Marx pretendia, né? Mas apenas orando e encontrando virtude no trabalho, usando a lente do conservadorismo, que, abre aspas, que não é ideologia, fecha aspas. Para conseguir viver em meio ao caos sem aceitar a concepção revolucionária do comunismo. O que é teologia? O que é filosofia da religião? Quem é Jesus? A doutrina da Trindade. A Bíblia é a palavra de Deus? O que é seita? O que é teologia protestante? A Bíblia foi corrompida? Cristianismo e política são inimigos ou inimigos? A escola deve existir usando os padrões do cristianismo? Por que a esquerda brasileira tem pavor da educação clássica? Por onde começo a fazer educação domiciliar com meus filhos? A origem do Tártaro, do Hades e do Lago de Fogo. No terceiro capítulo, vamos abordar o seguinte: o que é marxismo cultural? A existência do globalismo e do comunismo, segundo o Dr. Flávio Gordon. O que é a teologia da libertação? O que é a teologia da missão integral? Quem foi Karl Marx? A crença religiosa inimiga do socialismo? O comunismo manipula nossa mente e controla as informações? O que é a ideologia de gênero? A igreja evangélica está lutando contra o comunismo? Quais armas usar nessa guerra cultural? Quais são os principais inimigos da civilização ocidental?
No quarto capítulo temos o que é o globalismo. Existe essa tal ordem de nova ordem mundial? O Covid-19 serviu de experimento social. A ignorância e a desinformação ajudam a implantar a nova ordem mundial. O que é o Clube Bilderberg? A nova ordem mundial é a teoria da conspiração. Poderá a igreja se defender intelectualmente? O espírito do capitalismo é a ética protestante? O anticristo esperado pelo islamismo pode ser aquele que vai de fato criar a nova ordem mundial? Quais os filmes que exibem abertamente essa nova ordem mundial? Qual é o verdadeiro governo mundial? No quinto capítulo é apresentado o direito romano. O direito romano é o terceiro pilar do Ocidente. Como o Império Romano contribui para o crescimento do cristianismo? É verdade que o Império Romano, restaurado, servirá como a origem do novo governo mundial? O que você quer dizer com a expressão "a história invisível da nova ordem mundial" em seu livro? O Supremo Tribunal Federal é um poder corrompido pela ideologia comunista? Afinal de contas, o nazismo é de esquerda ou de direita? No sexto capítulo, vamos apresentar como uma determinada organização ocultista e satanista manipula e se infiltra em diversos lugares estratégicos para dominar o mundo. O que é a maçonaria? A maçonaria e a nova ordem mundial. A maçonaria é antibíblica. Rápido comentário sobre o livro 33 Graus de Decepção, de Tom McKinney. Rápido comentário sobre o livro Introdução à Nova Ordem Mundial, do autor Alexandre Costa. Nosso principal objetivo é aproximar da Igreja a filosofia, da cultura, da educação, do direito e demonstrar que a mesma tem um papel indispensável na teologia para o bem-estar da sociedade. Um outro objetivo pelo qual escrevo é que percebi que precisamos saber identificar quem hoje em dia são os sofistas, homens que, sendo impostores, não desejam a verdade dos fatos. E também percebi há anos que as religiões estão cada vez mais usando a dialética do socialismo para pregar apoio a partidos de esquerda. As igrejas hoje, a partir da queda do Muro de Berlim, acham que o comunismo extremo acabou e que agora existe o comunismo de paz e amor. Um outro objetivo é que precisamos restaurar e criar novamente boas defesas para a manutenção que temos na nossa sociedade, e não menos importante é que existem muitas pessoas que não sabem sobre o que está acontecendo no mundo realmente, e por isso esse livro se destina àqueles que querem conhecer sem perder o equilíbrio entre a realidade e a loucura dos comunistas. Mas observe que este livro, em hipótese nenhuma, não está produzindo uma mistura da realidade com conspirações, alucinações e paranoias. Este é um livro sobre teologia, filosofia, ciência política, conservadorismo, antimarxismo, anticomunismo, conspiração, demonologia, satanologia, angelologia, história da igreja, heresias e seitas, apologia cristã e sobre a realidade. Esse é o seu manual de leitura para toda a vida intelectual e espiritual. Antes de começar a leitura, procure se deter nessa importante pergunta: quem é você? O que é a realidade? Quem é a verdade absoluta? Você tem crenças falsas? Quais são elas? Uma última e boa notícia: esse livro que você tem em mãos serve como livro-texto do seguinte curso oferecido pelo Instituto de História e Literatura Antimarxista, no qual eu sou diretor e professor. Curso de Filosofia, curso de Teologia e Guerra Cultural, curso de Ciência Política e Guerra Cultural, curso de Marxismo Clássico, curso Básico de Teologia, curso Reforma Protestante, curso Bibliologia Básica, curso Básico em História da Igreja, curso Apologética, curso de Demonologia, Satanologia e Angelologia, curso Filosofia da Religião, curso completo em Heresiologia, curso Bíblia e Ciência, todos disponíveis no nosso canal no YouTube. Entre em contato pelo WhatsApp 8188709867. Bons estudos. Lembre-se, nessa guerra não existe um lado neutro. Ou você é escravo ou você não é escravo do espírito do anticristo. Capítulo 1. A filosofia, a primeira base do Ocidente. Imagino que a primeira lição que a filosofia tem a nos ensinar é aprender a conhecer a si próprio. Ao estudar a filosofia original, precisamos fazer um breve exame cognitivo e espiritual para saber o que somos. É exatamente isso o que a frase "conhece-te a ti mesmo" quer te dizer.
Esse deve ser o primeiro passo para abrir a porta e caminhar para dentro de si e para a virtude. Ou seja, a filosofia antiga procura identificar quem realmente você é. Mas hoje em dia, devido a influências de ideologias ligadas à esquerda socialista, comunismo e o globalismo, a filosofia não funciona como no passado. O ser humano, na filosofia pós-moderna, pós-cristã, continua perdido dentro de si e se torna incapaz de se diferenciar de um animal ou de uma pedra. A sociedade é líquida. Essa nossa sociedade prefere aceitar, em nome da igualdade, da fraternidade, da liberdade, uma civilização sem limites, onde o limite deles é o que estabelece a ideologia de gênero. A nossa geração está, a nossa geração, seja ela religiosa ou não, não tem mais sua identidade. A filosofia nasce depois que o mito, o falso conhecimento das coisas e das causas, dominou a mentalidade, mas a filosofia, assim como a luz do sol, que ilumina o lugar escuro, chegou e abriu o pensamento de alguns homens que foi chamado de pré-socráticos. A filosofia ainda é capaz de produzir som para o surdo, capaz de produzir imagem para o cego, capaz de criar linguagem para o mudo, capaz de criar verdade eterna para a mente desconstruída pelas inúmeras ideologias, mas a filosofia é incapaz de dar vida ao corpo em decomposição. No final, cada um escolheu a pílula vermelha, que abre a mente, ou a pílula azul, que faz você de um escravo do Tártaro, do Hades e do Lago de Fogo. Esses primeiros filósofos tinham o mesmo objetivo, conhecer a realidade por meio da razão, mas, como ainda era só o começo de uma longa discussão, eles vão escolher ou pensar de forma oposta, criando um debate em torno da natureza sobre o qual padrão o mundo deveria ser analisado. É justamente por meio desses paradoxos que a realidade filosófica começou a despertar a alma humana, a restauração da sociedade. Destaco aqui dois fortes pensadores que sempre discutiam, Heráclito e Parmênides. Hoje os dois servem para qualquer tipo de grupo apoiar suas ideias ou ideal. O fato é que todos os filósofos buscavam a luz, a razão ou o logos, mas é apenas com a teologia reformada que descobrimos a verdadeira luz. Vejamos o texto de João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja também João capítulo 14, verso 6. Somente conhecendo a si mesmo e onde estamos, podemos sair da caverna. Na Grécia Antiga tinha um lugar sagrado, e segundo dizem, existia uma coisa escrita sobre o portal: Conhece-te a ti mesmo. E o maior filósofo da época visitou o lugar. É bastante interessante como os filmes hoje em dia misturam religião e pensamento filosófico. Um exemplo disso é o filme Trilogia Matrix e a série Sobrenatural. Então, o que realmente é a atitude filosófica? É o verdadeiro despertar do sono, ilusão que temos do mundo ao nosso redor, para depois conhecer ou não o que é real. Segundo o filme Matrix, várias vezes Morfeu pergunta a Neo se este tem sempre a impressão de estar dormindo e sonhando, sem nunca ter certeza de estar realmente desperto. Ao consumir uma pílula, Neo escolhe livre-arbítrio, conhecer a verdade, a realidade como ela verdadeiramente é. Nesse ambiente, o personagem começa a receber informações e a descobrir que a Matrix, as ideologias do socialismo, do nazismo, do globalismo, era a prisão para a sua mente. Existe algo na sua vida que escravize sua mente e que faça você não ver o real? Quero fazer meu papel de professor, não seguindo Paulo Freire, e provocar você a pensar. Você, meu amigo leitor, vai ter que fazer o maior trabalho de todos, que é o pensar. Você tem escolhas? Vivemos uma vida social dormindo e sonhando? O que faz você despertar? O que você prefere? Filosofia, teologia, política ou as ideologias? Você prefere deixar a ilusão? Pretende viver no mundo real? Onde está você realmente agora? A desinformação soviética te pegou? A filosofia da mente se preocupa em saber o que é a mente e o que é o pensamento. Inclusive tem um ótimo filme que fala sobre
esse tema e outros relacionados. Estou falando de Minority Report, a nova lei. A neurociência e a inteligência artificial é o seu principal elemento que sustenta a disciplina filosofia da mente. Ao assistir o filme, queremos resolver o mistério do que é a Matrix. A Matrix é uma inteligência artificial. Alguns dizem que a inteligência artificial será uma arma do anticristo, que destrói ou distorce a mente humana para se nutrir através de seres humanos. Pela visão da filosofia cristã, aquele que engana e se alimenta das vidas é Satanás, superior a qualquer criatura humana, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Para provocar você, lhe faço mais algumas perguntas. Satanás se apropriará da inteligência artificial para criar um mundo totalmente refém de suas maquinações ou usará um pouco de cada recurso tecnológico junto com o poder das trevas? A filosofia compreendia a ignorância ou o falso conhecimento como aquilo que escraviza os homens. Na teologia, o pecado e os demônios são responsáveis pela criação e manutenção de uma matrix do primeiro sistema ateu, comunista, nazista e globalista, que escraviza os homens por meio de suas escolhas, desejos e sentimentos. Na filosofia, era possível vencer a temida Matrix, ou mundo das sombras, a aparência ou mundo sensível, por meio da verdade que estava na realidade absoluta e eterna. Já na teologia, só se vence a Matrix, o reino de Satanás, por meio de Cristo. Na filosofia, a libertação humana acontece por meio de diálogos, debates e dialética mentais em que o real e o ilusório estavam em constante batalha. Sobre isso chamamos de guerra cultural, onde determinados grupos de pensadores querem impor sua forma de ver e de se relacionar no mundo, e nessa guerra não se usa nenhuma arma de fogo. Por meio do logos da filosofia cristã, é totalmente capaz de combater e vencer a ignorância ou falso conhecimento, o pecado e os demônios. Precisamos nascer de novo para realmente perceber a realidade eterna. Porque o Logos, o Cristo, é a verdadeira luz que vence a escuridão. A filosofia desconfia de todas as coisas, as afirmações, mas no que diz respeito à realidade. A filosofia rejeita as trevas e absorve a luz. Segundo os estudiosos da filosofia, Sócrates é o patrono da sabedoria. Mas por quê? Porque ele desconfiava das aparências e procurava a realidade verdadeira das coisas. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo questionamentos que perturbavam os supostos sábios de sua época. O que é isso que você acredita? O que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está dizendo? Uma observação: quando Sócrates morre, ele apenas está dizendo que ele lutou contra a nova ordem mundial do seu tempo. Mas quando não ressuscitou, ele está dizendo que nenhum homem poderá vencer essa nova ordem mundial, ainda que ele use toda a sua razão. Essa é uma triste realidade para os filósofos, mas para nós, Jesus pode lutar e vencer a nova ordem mundial, pois ele é Deus homem e foi a única pessoa que consegue vencer o império da morte. Perguntas provocativas de arrancar os cabelos que visam despertar a alma humana. Você sabe que muitos hoje em dia acreditam na Terra plana, nos OVNIs, na teoria da evolução, na ideologia de gênero, no marxismo, no socialismo, no feminismo, no globalismo, no islamismo, nas religiões, nas seitas, nas ilusões e na relatividade. A atitude filosófica de Sócrates, ao fazer diálogos aos seus ouvintes, permitia demonstrar que muitas pessoas apoiavam algo que não tem fundamento na realidade. Para sermos filósofos, precisamos perguntar o que é. Era o questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa para além das aparências e contra as ilusões. Com essa pergunta, Sócrates levava os seus ouvintes a descobrir a diferença entre parecer e ser, entre mera crença e opinião e verdade. Os combates Sócrates eram combates mentais e influenciaram de tal maneira os poderosos de Atenas que Sócrates foi condenado à morte, acusado de espalhar dúvidas sobre ideais e seus valores atenienses, e com isso corromper a juventude. Vamos pensar um pouco mais. Vivemos numa caverna, as sombras
e as coisas reais ou existem no mundo verdadeiro, a religião e as ideologias são a caverna do mundo moderno. Platão, um dos grandes filósofos da Grécia, ensina que muitos estão presos e cegos, e por este motivo não são capazes de conhecer o mundo real. Para se livrar, para se libertar, é preciso ter um tipo de ferramenta que o faça quebrar as correntes da prisão. Quem estuda filosofia e teologia está disposto a vencer a caverna. Você está preparado para as zombarias? Muitos que controlam o sistema da caverna ganham muito para deixar todo mundo louco e desacreditar aqueles que não aceitam o estabelecimento do novo normal. No mito da caverna, escrito por Platão, todos os seres humanos têm crenças. Sabemos que as crenças não é um bom fundamento para projetar nossa liberdade e nossa felicidade. Mas todos precisam de crenças. Só resta saber qual crença é a correta. Você sabia que é uma tese platônica que a verdadeira liberdade e a felicidade dependem do conhecimento do que é real? Segundo essa visão, uma pessoa pode ter a ilusão de ser livre e feliz, mas ser de fato um escravo e infeliz. Essa mesma pessoa pode estar completamente enganada ao atribuir a si própria a felicidade usando a frase "eu sou feliz". Mas o que é crença? Crenças são coisas ou ideias em que acreditamos sem questionar e que aceitamos porque são óbvias, evidentes. O que é ideologia? Seria um conjunto de ideias para se comportar num grupo social. E os engenheiros sociais ligados à escola dos globalistas e à escola dos marxistas amam qualquer ideologia, pois serve de ligação com as minorias. A filosofia, em especial, a filosofia cristã, ensina que a realidade é algo independente e externo ao ser humano, e que cada pessoa pode conhecer e compreender a realidade do jeito que ela é. Deste modo, qualquer pessoa pode discernir o que é real e o que é irreal. Em Sócrates, a sabedoria consiste no reconhecimento da própria ignorância, o que envolve o abandono das ideias pré-concebidas. Mas as pessoas têm o direito de exercer sua liberdade, pois temos vontade para escolher e decidir se ficamos com a loucura, com a ilusão, com a mentira ou não. Aprendemos a fazer julgamentos sobre o que tem no cosmos, ou seja, cada pessoa pode continuar acreditando na crença ou não. Para provocar você, lhe pergunto: em que, ou no que, ou em quem devemos acreditar? No processo de se conhecer as coisas como elas são, de longe das crenças, encontramos a objetividade, concebe a realidade pura e simples, e a subjetividade, concebe uma deformação sobre a realidade. O mito continua ainda a influenciar as sociedades. Tudo seria uma ilusão, conforme ensina o hinduísmo? Creio que não. Geralmente observamos em filmes a ideia de controlar a mente das pessoas, como por exemplo o clássico livro e filme George Orwell de 1984. Mas muito cuidado com Orwell, ele é um socialista e quer conquistar pessoas para o socialismo, criticando o socialismo. Essa é uma técnica dos comunistas muito antiga. O poder está em infligir dor e humilhação. O poder está em rasgar mentes humanas em pedaços e colocá-las juntas de volta em novas formas escolhidas por você mesmo. Mas é na palavra de Deus que devemos confiar mais do que tudo, pois a revelação é precisa. Lá ficamos sabendo que estamos num instante finais em que nossa sociedade foi corrompida e distorcida e transformada em um labirinto em que só há trevas. A filosofia consegue mostrar que estamos presos em um mar de ideologias, sofismas, falso conhecimento. E o pior de tudo é que cada um de nós fomos lançados dentro do buraco negro da desinformação. Você já observou que neste mundo tudo é contraditório? Na filosofia, descobrimos que precisamos encontrar respostas para as seguintes perguntas: quem somos? Por que vivemos? E na teologia precisamos responder: quem é Deus? E o que é Deus? Somente as Escrituras revelam isso. A filosofia sempre tenta salvar e libertar o ser humano que ainda vive enganado acerca do cosmos. Ao responder uma série de perguntas, a atitude filosófica nos faz interrogar as crenças.
A partir da década de 60 e 70 surgiu movimentos chamados contracultura. Não podemos pensar que esses movimentos sociais são atitudes filosóficas genuínas, pois eles criaram uma caverna, sociedade alternativa. Temos também o movimento feminista, que é dividido em três ondas, segundo o livro negro da Nova Esquerda, na página 65. O feminismo ilustrado, liberal e sufragista, com a primeira onda, o feminismo marxista como a segunda onda, o feminismo culturalista radical ou neomarxista como a terceira onda, responsável pela germinação da chamada ideologia de gênero. Como sair da caverna? Segundo a filosofia, saímos da caverna quando não aceitamos os mitos e as opiniões como verdade. Estas são algumas perguntas que nos permitem sair da caverna. O que é a razão? O que é a verdade? O que é o conhecimento? O que é a lógica? O que é a ética? Quem é Deus? Quem sou eu? Qual é a base para a verdade ideológica? Para a sua verdade ideológica? Definimos filosofia dessa forma. O que é filosofia? Poderia ser a decisão de não aceitar como naturais, óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitar sem antes havê-los investigados e compreendidos. Fato é que, lendo a história com a própria história, vemos que o primeiro pilar para se construir a nossa sociedade, mesmo ela sendo imperfeita, é a melhor forma de se iniciar a nossa socialização, aprendizado e religiosidade, sem ferir, sem tirar o respeito do outro e sem se colocar como um ditador. Essa sociedade de base filosófica se preocupa e busca, por meio da boa linguagem, conhecer o mundo e a realidade para se viver em paz com os direitos inalienáveis e com o direito natural, e ao mesmo tempo condenando aquilo que não é bom, justo ou belo para o espírito humano, pois tal ato não existe em virtude nem lógica. É graças à filosofia que podemos construir toda a nossa existência como ser humano e produzir bons frutos na cultura, na educação, na religião e em toda a sociedade que pretende se moldar conforme a pura realidade dos mundos das ideias. Ao meu ver, a filosofia está em todos nós, até mesmo os piores humanos, como Hitler, Stalin, Lenin, Trotsky, mas eles corromperam o dom da filosofia. Você nota a importância da filosofia quando a criança, em seu primeiro estado, já começa a perguntar o que é isso e o que é aquilo. A criança observa profundamente o seu ambiente e nele cria suas dialéticas socráticas para que ela não caia na prática de corromper o dom da linguagem e nem corromper o dom da filosofia. A filosofia continua a nos impressionar cada vez mais que priorizamos a busca pelos padrões que modelam toda a estrutura da sociedade e de sua comunicação. Jesus é o Logos. A Bíblia revela algo inimaginável, que Jesus, o Filho de Deus, Deus homem, é o Logos. Basta você ler o texto de João capítulo 1, verso 1. Nesse texto temos, além dessa afirmação, a constatação que perturba a mente dos perversos, que é o fato de Jesus ser a segunda pessoa da Trindade. Nele podemos ver a verdade sobre qualquer coisa, pois ele é a própria verdade absoluta. Logo, qualquer ciência que tenha como base Jesus tenha certeza de que este é o principal objetivo de tudo. Quem foi o filósofo chamado Dr. Gordon Clark? Baseado nas informações do livro Escrituralismo de Gordon Clark, o Dr. Gordon Clark escreveu cerca de 40 títulos. Entre esses escritos temos o seu trabalho sobre educação, teologia, filosofia, política e ciência. Ele nasceu na Filadélfia em 1902, é graduado e pós-graduado pela Universidade de Pensilvânia e seu doutorado em filosofia veio em 1929 e morreu em 1985. A filosofia deriva de crenças equivocadas. Esse é um fato absoluto. A filosofia retira de nós as falsas noções sobre o mundo que está em torno de nós. E a filosofia permite você iniciar novamente sua jornada para o mundo real e racional. Mas isso não é bem simples assim. Primeiro, a verdadeira filosofia vai separar profundamente sua ligação que você teve por tanto tempo com o mundo ilusório, e isso pode te levar a ficar sem chão.
É como cair como Alice no País das Maravilhas. Mas, em outros aspectos, te fará ver realmente algo que não poderíamos encontrar em nenhum outro lugar. Basicamente, a filosofia coloca para funcionar as leis da lógica que estão presas dentro de nós. E essas leis são a lei da não contradição, a lei do ter sido excluído e a lei da identidade. Essas são a triangulação principal, pois existem outras leis que são de suma importância. Geralmente você percebe essas leis nos diálogos socráticos em ação por meio de uma longa conversa que em certos pontos não tem fim. Mas qualquer um que negue a existência dessas leis, relativistas, ateus, socialistas, feministas, religiosos e agnósticos, eles só podem fazer se usarem. Logo, suas afirmações são autodestrutivas, mas, meu amigo leitor, não se engane, pois, dependendo do grau de insanidade do indivíduo, ele poderá continuar falando suas falsas crenças apenas para detonar sua concepção. Tal debatedor não está nem aí para mais nada. É preciso evitar esses espíritos demoníacos, expulsando eles para o Tártaro Hades ou para o Lago de Fogo. Infelizmente, as pessoas não querem a verdade. A humanidade, quando rejeita a realidade, acaba aceitando as trevas. Vamos ler Romanos 1, verso 18 ao 33. Lá você nota esse tipo de pessoas que são desonestas culturais, espirituais e intelectuais no que diz respeito à realidade metafísica, objetiva e concreta. Baseado em tudo que escrevi até aqui, você pode notar os motivos pelos quais a esquerda socialista, globalista, ateus, relativistas odeiam a filosofia, pois é a filosofia que orienta a nossa mente e faz rejeitar essas ideologias desses grupos que querem a dominação de toda a ordem psicossocial e econômica. Eles atualmente estão acabando com a filosofia nas escolas e universidades, pois se alguém segue a filosofia, consequentemente vai aceitar de coração aberto a nossa sociedade ocidental. Avaliação. Por que Sócrates é considerado o patrono da sabedoria? A filosofia é o primeiro pilar do Ocidente? O que é ideologia? Em que momento temos atitude filosófica para sairmos da caverna? De acordo com o primeiro capítulo, o que é filosofia? Você sabia que o movimento feminista Você sabia o que era o movimento feminista e como isso afeta as mulheres? A contracultura é um bom exemplo de atitude filosófica? Capítulo 2. Cristianismo, a segunda base do Ocidente. Bem, aqui foi uma apresentação breve. Como eu já disse, vai precisar de uma revisão. Talvez acrescentar alguns pequenos detalhes em alguns parágrafos, tá? Mas a obra consiste nesses elementos, nesse núcleo, nesse raciocínio que você já consegue perceber a partir da introdução e principalmente no capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o quinto e o sexto serão fantásticos. Então, desde já, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe um comentário. Se você quiser entrar, eu sei que ainda vai demorar ainda bastante, no nosso grupo de espera dos livros, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está aqui no vídeo também. E a gente deixa você vai ganhar uma promoção de lançamento também. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pronto, essa foi a nossa apresentação. Eu ainda, obviamente, vai passar por uma revisão, por um melhoramento, mas esse é a estrutura principal, tá? Eu espero muito que venha a contribuir com a nossa sociedade, com a nossa cultura e trazer, né, o melhor no que diz respeito ao conhecimento, né, para que as pessoas possam aí desenvolver mais, né, a sua capacidade crítica, né, no sentido positivo. Então, esse será o nosso terceiro livro, chamado A História Invisível da Nova Ordem Mundial, subtítulo A Batalha do Ocidente contra as Ideologias. Então, tem muita coisa a realmente trabalhar aqui ainda. Se você quiser também adquirir os nossos outros livros, Ateísmo, uma ilusão, construção sobre a realidade, e os fundadores do comunismo criaram a ruína da igreja, é só entrar em contato que a gente pode enviar para você sem frete, tá bom? Frete é gratuito. Então, nos ajuda aí,
né? Compartilha essas informações que são úteis, né? São informações, né, que visam aí realmente a motivar a gente a pesquisar, a criar esse senso crítico que somente a filosofia consegue trazer, né? A ideologia não consegue fazer isso, né? Até porque isso não tem fundamento nenhum. Então, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.